Em uma temporada simplesmente desastrosa, nada está dando certo para o Atlanta Falcons. Atualmente, o time está sem o seu quarterback titular devido a uma grave lesão, já está eliminado da corrida para os playoffs e ainda corre o risco de ficar em último lugar na sua divisão. E a pior parte, eles não possuem nenhuma escolha de primeira rodada no próximo draft. Nesse vídeo, vamos entender o que fez a temporada do Falcons dar tão errado e o porquê o futuro da equipe está gerando tanta preocupação. Chegando nessa temporada, as expectativas dos torcedores poderiam ser resumidas em basicamente dois desejos: que o time fosse competitivo e brigasse pelo título da divisão, o que poderia significar uma classificação para os playoffs pela primeira vez desde 2017, e que seu quarterback titular Michael Penix finalmente tivesse uma boa evolução e se estabelecesse como futuro da franquia. Tudo isso fazia muito sentido, e sem dúvidas não era pedir demais. Afinal, o time de Atlanta era o segundo favorito para o título da NFC Sul, atrás apenas do Tampa Bay Buccaneers, e uma melhoria de desempenho é o mínimo que você espera de um quarterback que custou uma escolha top 10 do draft e que já havia completado 25 anos. Mas como veremos a seguir, as coisas não foram bem assim, e na verdade foram o completo oposto. O começo da temporada da equipe foi tão calmo como uma montanha russa. Nas primeiras semanas, o Falcons conseguiu acumular 3 vitórias em 5 rodadas, incluindo uma vitória impressionante contra um dos grandes favoritos dessa temporada, que era o Buffalo Bills. Ainda assim, essas duas derrotas poderiam ser um grande obstáculo no futuro, afinal elas foram contra os rivais de divisão Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. Porém, o time nem teve tempo de se preocupar com isso, pois logo em seguida a temporada virou de cabeça para baixo e todos os sonhos da equipe e da torcida simplesmente desabaram. Tudo começou com uma péssima sequência de 5 derrotas consecutivas, e a última dessas partidas foi a mais dolorosa em todos os sentidos que você possa imaginar. Em uma revanche dentro de casa, o Falcons recebeu seu rival de divisão Carolina Panthers. Essa era uma partida extremamente importante, e a sobrevivência do time na temporada estava em jogo. Porém, as coisas não poderiam ter dado mais errado. No lado dos Panthers, o Bryce Young teve uma das melhores, se não a melhor partida de toda a sua carreira, com quase 450 jardas aéreas, 3 touchdowns e ainda teve uma partida limpa sem nenhuma interceptação. Enquanto isso, embora o Michael Penix não tenha tido uma partida excelente, ele ainda conseguiu manter o time competitivo na partida, mesmo sem marcar nenhum touchdown. Mas mal sabia ele que tanto esse jogo quanto a sua temporada mudariam completamente no terceiro quarto. Em uma tentativa de passe, o Penix acabou levando uma forte pancada de um defensor dos Panthers, e quando ele levantou e colocou o pé na grama, ele logo sentiu que havia algo de errado. Com a ajuda, ele foi levado para o vestiário, e os exames médicos confirmaram que ele havia rompido parcialmente o ligamento cruzado anterior do seu joelho esquerdo, uma lesão extremamente grave que o tiraria do restante da temporada. Em qualquer caso, esse tipo de lesão já levantaria uma grande preocupação, mas para o Michael Penix, o problema era muito maior. Durante a sua carreira na universidade, ele já havia sofrido a mesma lesão 2 vezes no seu joelho direito, e somando isso a 2 lesões graves na região da clavícula, seu histórico de lesões virou um verdadeiro pesadelo. Inclusive, essa foi a principal preocupação com ele na época do draft, e embora dessa vez o rompimento tenha sido parcial, a cirurgia que ele precisou fazer exigiu uma reconstrução total do ligamento, o que significa um tempo muito maior de recuperação e que seu retorno não está garantido nem mesmo para as primeiras rodadas da temporada que vem, quando por sinal, o Penix já terá completado 26 anos. Para substituí-lo, o time de Atlanta precisou acionar novamente o Kirk Cousins, que embora tenha tido algumas atuações inconsistentes, ele conseguiu fazer o principal, que foi manter o time competitivo, e inclusive, ele até conseguiu liderar a equipe para algumas vitórias importantes, com destaque para a partida contra o Tampa Bay Buccaneers, em que ele teve mais de 370 jardas aéreas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação. Apesar disso, não teve muito o que ele pôde fazer, e o time de Atlanta logo foi eliminado da disputa pelos playoffs e garantiu um recorde negativo por mais uma temporada consecutiva. Sem dúvidas, a grande preocupação do time para o futuro está toda concentrada na posição de quarterback. Se voltarmos apenas uma temporada para trás, já fica fácil de entender como tudo rapidamente virou um caos. Para resumir, toda a história começa quando o time de Atlanta resolveu dar um contrato gigantesco para o Kirk Cousins na off-season, e ainda assim, para o grande choque da liga e de todo o público, eles selecionaram Michael Penix de Washington com a 8ª escolha geral do draft. Na época, essa escolha já foi extremamente questionável, considerando principalmente toda a parte financeira, além do histórico de lesões e da idade do quarterback. Apesar disso, nem toda a torcida havia se desesperado nesse ponto, e muitos resolveram ter paciência para ver no que todo esse plano maluco do time resultaria. Logo nas primeiras rodadas da temporada passada, não demorou muito para o Cousins perder a titularidade devido a atuações fracas e pouco inspiradoras. O desempenho do Michael Penix também não foi nada espetacular, mas considerando que ele era um calouro e que ainda estava se adaptando, os torcedores optaram por ignorar a maioria dos erros. Afinal, pelo menos ele trazia um senso de novidade, juntamente com uma certa esperança para a equipe. Mas agora, considerando o que aconteceu nessa temporada atual, não há nada mais garantido para o futuro, e a posição de quarterback para 2026 está simplesmente uma bagunça. Como ainda é muito cedo para saber se o Michael Penix conseguirá se recuperar até o começo da próxima temporada, o time de Atlanta precisa tomar uma decisão extremamente
extremamente importante com o máximo de urgência possível, que é decidir quem será o seu titular no começo da temporada que vem. O Kirk Cousins parece ser a escolha mais óbvia, afinal ele ainda tem um contrato com o time. Porém, olhando para a parte financeira, os Falcons poderiam salvar até 35 milhões de dólares cortando o veterano nessa off-season, e um valor tão alto como esse não pode ser ignorado. Se eles realmente decidirem cortar o Cousins, o futuro da posição da equipe fica ainda mais incerto, pois eles terão que sair em busca de um novo quarterback no mercado até que o Penix se recupere, e mesmo depois que ele se recuperar, o time terá que lidar com novas preocupações, pois como eu já havia mencionado, o quarterback irá completar 26 anos na próxima temporada, e conta com um extenso histórico de lesões contra pouca experiência no nível profissional. Tudo isso será um grande peso nas costas da equipe, que ainda tenta se manter ao menos competitiva nessa reta final, mas as coisas não estão nada fáceis. No momento em que esse vídeo foi gravado, Falcons conta com um recorde de 6 vitórias e 9 derrotas e apenas uma vitória de vantagem contra o New Orleans Saints, que atualmente é o lanterna da divisão, ou seja, as duas rodadas finais serão cruciais e irão definir quem será o último colocado, e considerando os adversários, a vida do Falcons ficará ainda mais complicada. Na rodada 17, enquanto o time de New Orleans enfrentará o Titans, que é uma das piores equipes dessa temporada, o Falcons vai receber o Los Angeles Rams em casa e terá a missão quase impossível de parar um forte candidato ao Super Bowl, liderado pelo grande favorito ou MVP dessa temporada. Após isso, na última rodada teremos um confronto direto entre as duas equipes, que poderá valer principalmente a dignidade de não acabar em último lugar. Nesse ponto, já deve ter dado para perceber que o time de Atlanta tem um longo caminho pela frente, mas é claro, tudo sempre pode piorar, e tudo piora e muito para os Falcons quando consideramos que eles não terão nenhuma escolha de primeira rodada no próximo draft, ou seja, mesmo que eles terminem com um dos piores recordes da liga, a escolha deles vai direto para os Rams devido à troca realizada entre as equipes no draft anterior. Para que o vídeo não fique com clima de velório, ainda temos uma notícia boa para o time de Atlanta, pois depois de tanta procura, eles finalmente encontraram jogadores dominantes para sua linha defensiva. As duas escolhas de primeira rodada da equipe nesse último draft estão tendo temporadas excelentes. O James Pierce Jr. atualmente conta com 8 sacks e meio e é o terceiro favorito para o prêmio de calouro defensivo do ano, enquanto Jalen Walker está com 5 sacks e meio e empatado como quinto favorito na corrida pelo prêmio. Pelo menos com essa dupla, o torcedor de Atlanta tem alguma coisa positiva para comemorar nessa temporada, pois eles precisarão de muita força e paciência para aguentar o que está por vir na próxima temporada. E por falar no Michael Penix, o Drake May é outro quarterback que foi escolhido no mesmo draft que ele e está tendo uma temporada espetacular. E para saber mais sobre essa grande evolução, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.